presidente Duílio Monteiro Alves e o diretor de futebol Roberto de Andrade vão entregar a camisa para ele. Obrigado, presidente Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol Roberto de Andrade. Em instantes a gente começa a entrevista coletiva com o Júnior Moraes. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Júnior? Seja bem-vindo. Flávio Ortega, da ESPN. Boa sorte aí nessa nova fase. Cara, queria que você falasse já um pouquinho da sua parte física, porque você já está, né, na inscrição do Campeonato Paulista, já está apto aí, pelo menos, se for o desejo do Vitor. Então, como é que está essa parte? Se você já poderia, por exemplo, ser relacionado para quinta-feira. E, cara, é impossível não te perguntar como é que está emocionalmente e psicologicamente, porque a sua vida mudou, virou de cabeça para baixo em pouco tempo, infelizmente, pela questão da guerra. Então, assim, como é que você está lidando com tudo isso também para poder exercer sua profissão, sua função de jogador com tranquilidade? Obrigado. Boa tarde, Ortega. Falando da parte física, devido a tudo que aconteceu durante a guerra, eu fiquei parado quase 3 semanas, sem treino. Então, lógico, eu ainda preciso melhorar bastante, mas esses dias que eu tenho treinado aqui já sinto evolução e já estou inscrito e estou à disposição do Mister. Decisão de estrear na quinta, de jogar ou não, vai depender da decisão do Mister, não minha. Mas a minha vontade de estar em campo e de poder jogar é enorme. Então, é isso. Falando sobre... Qual foi a outra pergunta mesmo? Realmente... Os últimos meses, as últimas semanas, minha vida tem sido bem diferente do que era, o habitual. Mas minha vida toda foi feita assim, de muitos desafios. E tudo que eu passei nas últimas semanas foram bem difíceis, mas tô com a cabeça boa, tentando focar só no futebol. E isso para mim já me ajuda bastante a estar com a cabeça mais livre. Júnior, aqui ó, Rodrigo Vessone do portal Meu Timão. Eu queria falar qual a impressão que você tem do clube do Corinthians, até pelo que você já conversou com o Maicon, com o Pedrinho, você já esteve na Neoquímica Arena assistindo o jogo até no camarote e tudo mais. Que impressão que você tem desse mundo corintiano aqui? Oi, Rodrigo. Eu tenho bastante amigo corintiano, alguns que eu joguei, que falam muito sobre o clube. E nos últimos meses eu pude conviver aqui dentro, por causa da minha lesão que eu tive, e tive a oportunidade de tratar aqui. E foi muito legal ver a atmosfera que tem dentro desse clube, sabe? Todo dia que eu vim treinar aqui, passando momentos difíceis, desde o segurança, o pessoal da cozinha, até os jogadores, todos me trataram muito, muito bem. E isso fica um carinho, né? Fica uma amizade aqui dentro. E quando eu tiver a oportunidade de jogar aqui, eu não pensei 2 vezes por causa desse período que eu tive aqui. Júnior, boa sorte aí nessa sua nova empreitada. Obrigado. Thiago Salazar aqui da Gazeta Esportiva. Eu queria 2 perguntinhas. A primeira é que você falasse sobre o seu posicionamento em campo. Você já assistiu um jogo,
onde que você se vê ali? Muita gente te enxerga como centroavante, mas eu sei que você já flutuou ali pelas pontas. Como é que você se enxerga ali nesse formato do Corinthians? Eu já joguei de várias formas diferentes dentro de campo. Eu procuro me adaptar e achar os espaços conforme o time que eu jogo, a equipe e o país, onde eu vou procurar os espaços para poder fazer gol, poder criar oportunidades. E aqui no Brasil vai ser um desafio grande. Estou voltando depois de muitos anos fora e acredito que esse vai ser meu maior desafio, procurar os espaços certos para poder desempenhar meu futebol e ser eficiente. Júnior, tudo bem? Kaique Silva, da Jovem Pan, prazer falar contigo, bem-vindo. A gente acompanha pelas redes sociais você sempre muito ativo, né, em dia de jogos do Corinthians, enquanto você não consegue estrear. E você já esteve na Arena, falou da atmosfera aqui no CT, mas a torcida do Corinthians também é reconhecida como uma atmosfera muito grande, uma torcida que marca a presença bastante. Eu queria que você falasse da expectativa por esse primeiro encontro dentro de campo com a torcida e pela sua estreia em uma possível arena lotada. A expectativa é enorme, lógico. Poder jogar no estádio, ver a torcida gritando, puxando como sempre fez. Como vocês estavam dizendo, eu gosto de estar presente, de estar por dentro de tudo que está acontecendo. E essas minhas idas ao estádio, justamente para sentir já a atmosfera, já entender, de ver o jogo do estádio é totalmente diferente da televisão. Então, eu procuro estar por dentro para poder já ir entendendo como funciona e estar bem adaptado para desempenhar o melhor futebol. Júnior, boa tarde. Aqui é o Rafael Marçom do Lance. A posição de maior carência no elenco do Corinthians era de centroavante. A diretoria tentou alguns nomes grandes, mas acabou não conseguindo. E você chega agora num momento importante da temporada. Você se sente pressionado por toda a expectativa que foi criado ao redor dos nomes que cercaram o Corinthians? Não me sinto pressionado, mas acredito que tem uma expectativa de muita gente de me ver jogando em campo. Vai ser um desafio grande para mim poder voltar e vestir essa camisa e essa posição que é tão prestigiada, né? O centroavante vive momentos muito ruins quando não faz gol e também os melhores momentos quando marca. Então, eu quero estar bem afiado, bem preparado para poder desempenhar o melhor futebol e dar resultado. Fala, Júnior. Alexandre Gimenez, central do Timão. Bem-vindo, boa sorte. Obrigado. Júnior, você falou uma frase que eu até ia citar aqui na pergunta, né? Centroavante vive de gols. E os torcedores que não te conheciam e que buscaram o seu histórico de gols na Europa até se surpreenderam positivamente, porque você tem números muito bons, né? Quase 200 gols já na carreira, maior artilheiro estrangeiro do Shakhtar. Em cima disso, Júnior, sabendo, óbvio, da cobrança da torcida pela ausência de um homem-gol, você estipula meta de gols no ano? E se, de repente, dá para manter a mesma média de um gol a cada 2 jogos, mesmo sendo, óbvio, realidades diferentes. Boa sorte. Obrigado. Eu sempre trabalho com metas, objetivos na minha carreira, sempre foi assim, mas sempre internamente. Não gosto de expor, uma tática que eu uso, um recurso para poder estar sempre bem motivado, sempre concentrado, de estar sempre buscando o gol. Mas eu acho que um centroavante também não pode viver somente de gols. Acho que eu tenho que ser eficiente na parte também de abrir espaço para meus companheiros e também dar assistência, poder dar passe. Eu acho que isso também conta bastante. E eu sou um cara que fico muito feliz de poder dar assistência para meus companheiros, tanto como fazer um gol. Importante mesmo é a gente ganhar. Se eu tiver que dar um carrinho ali, tirar uma bola, eu vou fazer isso. Se tiver que lutar, se tiver que fazer gol, o que é importante para mim é sempre fazer com que o clube que eu estou jogando seja vitorioso e vencedor dentro de campo. Então essa é a minha meta.
Fala, Júnior. Álvaro Loureiro, SBT. Seja bem-vindo. Você falou rapidamente sobre isso, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse tema. Você construiu boa parte da tua carreira fora do Brasil, né? E agora está voltando depois de muitas temporadas. Como é que você enxerga esse momento do futebol brasileiro? O que vai ser determinante para essa sua readaptação aqui ao nosso futebol? Boa sorte. Eu vejo o futebol brasileiro com excelentes jogadores. Hoje, com a vinda de técnicos estrangeiros, também traz um pouco sobre tática, intensidade lá de fora. Acredito que a gente tem o melhor futebol e acredito que eu vou desfrutar bastante. Quando jovem, não consegui desfrutar muito aqui do campeonato nacional aqui no Brasil, mas pretendo desfrutar mais desse futebol. E aqui no Corinthians tem excelentes jogadores, então entrar dentro de campo com tanta qualidade técnica que tem os jogadores, acredito que a gente pode fazer uma boa parceria dentro de campo e trazer resultados. Olá, Júnior. Seja bem-vindo, né, de agora oficialmente. Seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho, porque, lógico, todo mundo está nessa expectativa de um centroavante, e o Jô muitas vezes não rendeu o que se era esperado, o Roger Guedes acabou sendo improvisado ali como aquele 9, e a sua camisa tem o número 18, e aí que é 9 mais 9, então 2 vezes aí o compromisso já aumentou. Você chegou a conversar com o Roger Guedes para trocar ideias sobre isso? Se eu chegar, você vai pela ponta. Como que está essa relação a isso? E já pensando, né, mata-mata, de cara você já pega um compromisso importante. Eu acho importante essa conversa entre jogadores, porque, na verdade, não vou ter muito tempo de entrosamento com eles, né? Então, essa conversa ajuda muito. Até hoje, dentro de campo, estive conversando bastante com o Fagner, posicionamento, onde passar a bola, como fazer, e isso é muito importante. E essa pressão, né, do 9 mais 9, acredito que vai ser... O Roger, já conversei algumas vezes com ele, alguns momentos, mas uma coisa mais natural, não sobre posicionamento, mas mais sobre o jogo, como gosta de receber a bola, algumas coisas assim. Júnior, boa tarde, Felipe Cury aqui da TV Globo. Você vem de uma família muito ligada ao futebol, né? Seu pai foi jogador de futebol, seu irmão foi campeão da Champions League pelo Porto. Eu queria entender de você o quanto que o meio te formou também como jogador de futebol e que se as próximas gerações já estão se preparando aí também. Eu me sinto privilegiado de poder ter meu pai como mentor e meu irmão. Muitas vezes foi muito difícil porque eu tive que provar muito mais do que os outros, que eu tinha qualidade de poder me tornar jogador de futebol, porque sempre tinha aquele, mas é filho do jogador, é irmão de jogador. Então eu sempre tive que fazer um pouquinho a mais para provar que eu tinha qualidade. Mas eu me sinto privilegiado porque também eu tive dentro de casa 2 pessoas que me orientaram bem, muito bem, me orientam e que entendem muito da minha posição. Fala, Júnior, tudo bem? Henrique do GE. Globo. Queria que você falasse um pouco da expectativa de jogar com o William, né? É um cara acima da média aqui no futebol brasileiro. Vocês chegaram a postar uma foto juntos antes do anúncio. Falar um pouco da expectativa de jogar com ele e da amizade de vocês dois também. O William é um amigo que eu tenho, muito carinho com ele, porque desde Donetsk, 2012, a gente tem uma amizade muito, muito bacana. Com ele e com a família dele, e jogar com jogadores do nível do William é maravilhoso, né? Facilita muito a nossa vida e a expectativa é enorme, poder estar ali dentro de campo, entrosar rápido e poder dar resultados. Júnior, eu vou voltar nesse assunto da família. Você é de Santos, assim como eu, pertinho daqui. Como é que foi? Eu queria saber, agora que você falasse, da reação do pessoal. Quando você contou que estava voltando para o Brasil, que viria jogar no Corinthians, como é que foi a reação do teu pai, a reação do teu irmão? Eu mesmo falei com o teu irmão, ele ficou bem feliz. Como é que é tudo isso? Inclusive dos santistas, né? Que ficaram, poxa, vai jogar agora no arquirrival e tudo mais. Como é que foi essa relação quando você contou para eles? Na verdade, foi tudo muito rápido. Eu cheguei aqui no Brasil, fiquei um tempo com a minha família, desliguei o telefone, fiquei 3 dias off. Eu precisava disso porque... que eu passei foi muito difícil, então, e logo no primeiro dia que eu já comecei a pensar no futuro e ver a possibilidade de jogar pelo Corinthians,
por tudo que eu passei aqui na fase de recuperação, por carinho que eu criei, né, que eu tive após esse tempo aqui tratando, a amizade com todo mundo. Então, a conversa que eu tive com meu pai e com meu irmão, eles, a princípio, ficaram surpresos, né, com a possibilidade, mas logo entenderam, coloquei os pontos que estavam em jogo, eu coloquei os pontos para eles, eles entenderam a parte profissional e foi muito bom e agora estão felizes e com a expectativa, ansiosos para me ver jogando. Olá, Júnior, boa tarde, seja bem-vindo ao Corinthians, Henrique Manfro, Obrigado. tudo bem? Júnior, é claro que o torcedor corintiano foca a Taça Libertadores da América. Você acabou de dar uma deixa sobre estou no treinamento e falei com o Fagner aonde receber a bola. Fagner, a princípio, joga no time titular. A princípio, você então já está no time titular, penso eu. Se isso é fato, não. E se é ótimo, William pela direita, Guedes pela esquerda e você de 9 de centroavante do Corinthians, é isso que você imagina? Você veio para isso? Essa conversa que eu tive com o Guedes é aquela, entre meio tempo de um exercício para o outro, a gente vai beber água. Então tem aquela resenha ali de alguns segundos, minutos. Então não foi durante o exercício, sabe? Cara, acho que o Corinthians tá com um grupo bom, com jogadores que tem muita qualidade. Então, se um jogar pela esquerda, outro pela direita, um para frente, um para trás, eu acredito que o elenco está bem servido de jogadores ali. O importante é de dar resultado. Boa tarde, Júnior. Yuri. Opa, boa tarde, Yuri da Gazeta Esportiva. Júnior, vendo alguns lances seus e jogos pelo Shakhtar, deu para ver como você é um atacante que tem muita facilidade para fazer gol, né? Seja recebendo a bola na área, seja atacando espaço com a direita, com a esquerda, de cabeça. Você acha que esse é seu grande trunfo, talvez como atacante, a sua versatilidade, facilidade para fazer gols em diferentes contextos assim durante o jogo? Obrigado. Como eu vinha falando, eu procuro sempre achar os espaços, né, conforme o país, o campeonato que eu jogo. E aqui no Brasil, o estilo de jogo é totalmente diferente da Europa. Então, vai ser um desafio para tentar achar onde que é a melhor maneira de jogar para poder fazer gols. E acredito que sim, acho que a versatilidade que eu tenho de mudar as características ali conforme o espaço que eu vou encontrando para ser mais eficiente, acho que isso é uma das melhores características que eu tenho. Júnior, aqui atrás, duas questões rapidinho, por favor. Você faz 35 anos agora, comecinho de abril. Como lidar com esse calendário brasileiro, que é bem diferente lá, um calendário meio maluco, ainda é mais ano de Copa, que vai ser tudo mais atropelado, ainda tem que acabar mais cedo, aos 35 anos. Como você está preparado para isso? Vai ser um desafio. Acho que, além do calendário também, cada estado é um clima diferente, cada estádio também é uma grama diferente. Conversando com os jogadores, eles já me alertaram sobre isso. Não é só a quantidade de jogos, mas também tem esses detalhes. Mas eu me cuido muito, muito mesmo. Acredito que hoje em dia, para ter uma performance boa, o cara precisa se cuidar bem. E eu vou fazer o máximo para poder estar dentro de campo, o máximo de jogos possíveis, mas a hora também que for risco, tiver que ficar de fora de algum jogo, alguma coisa, acho que o Corinthians tem bastante profissionais capacitados para poder gerir o grupo, gerir cansaço também. O Renato Augusto deu uma entrevista pra gente e ficou até emocionado, olho cheio de lágrima, quando contou o que você fez por vários jogadores brasileiros lá, e ele mesmo não estando envolvido diretamente. Eu queria esse tema da Ucrânia para você está tentando desligar ou por tanta ligação que você tem, por jogar, é muito difícil de se ligar tudo que está acontecendo de lá. Queria que você trouxesse esse relato para a gente. Ainda é muito difícil falar sobre isso para mim. Não consigo desligar. Não quero desligar também. Enquanto tiver guerra, eu vou estar conectado com as pessoas de lá, vou estar tentando ajudar ao máximo.
diariamente eu converso com pessoas que ainda estão lá e às vezes precisam de um suporte para a família, para tirar a família de lá ou que precisam de alguma coisa. Eu tenho muita amizade com o povo ucraniano, com pessoas do clube, pessoal da federação, com pessoas do dia a dia. E é um assunto ainda que mexe. Eu ainda não consigo sorrir do jeito que eu gostaria. E eu acredito que só vou conseguir fazer isso depois que essa guerra parar. É isso. Júnior, aqui de novo. Ainda na questão da Ucrânia e da guerra, você se mostrou um porta-voz dos jogadores brasileiros lá no futebol ucraniano, com virtudes de liderança, né? Eu queria saber qual que é o seu perfil de liderança dentro de campo. Você é um cara que fala mais, você lidera pela técnica, lidera pelo exemplo, porque o Corinthians já tem alguns líderes fortes no elenco, como Cássio, Fagner, Renato Augusto, para citar alguns, e também tem jogadores muito jovens da base. Queria saber como é que você se encaixa no elenco. Acredito que o Corinthians hoje está bem servido de líderes, então não é algo que eu precise assumir, porque existem ótimos líderes aqui dentro, experientes também, e acredito que pelo exemplo do dia a dia e dentro de campo, acho que é a melhor maneira que eu posso ajudar hoje o elenco. Júnior, você falou aqui pra gente um pouquinho que você não é de revelar muito metas pessoais, né? Até na posição ali, meio que joga em qualquer lugar que o treinador escolher. Mas hoje, quando você aceitou esse desafio do Corinthians, você vem para buscar a titularidade, você quer seu espaço dentro do elenco, o quanto isso é importante e você quer logo atingir esse patamar de falar, hoje eu sou titular do Corinthians? Não, com certeza. Na minha carreira eu sempre coloquei objetivos altos e jogar titular no Corinthians, com certeza, é um objetivo que eu tenho e poder ajudar o clube a conquistar títulos. Esses são os maiores objetivos, com certeza. Júnior, meu nome é Elias, eu trabalho na TV Record. Elias, prazer em te conhecer. Obrigado. Júnior, você organizou de alguma forma os brasileiros que estavam no hotel? E hoje muitos desses jovens devem estar desempregados por falta de vaga no mercado de trabalho futebolístico, né? Não sei se isso te preocupa, porque os jogadores de mais expressão se recolocam rapidamente, né? Não sei como você tem conversado com eles e se eles estão passando por algum tipo de dificuldade, porque muitos jogadores que foram daqui para lá não tinha tanta visibilidade no Brasil. E a outra coisa assim, quando você conversa com seus amigos ucranianos, eles têm alguma expectativa que essa guerra acabe logo? Como você o sente? Porque é duro você ver inocentes morrer e uma de futebol para valer. Todo mundo, a grande parte da mídia, considera hoje o Palmeiras como um time, como se fosse superior aos outros do estado, né? Esse grupo forte do Corinthians tem condições de bater o Palmeiras numa final? Bom, realmente é muito triste saber que existiam muitos jogadores que estavam indo para a Ucrânia à procura de um desafio, de um contrato melhor, de poder ter a oportunidade de jogar. Nesse último ano, acredito que triplicou o número de brasileiros que foram para a Ucrânia, até segunda divisão, futebol feminino, futsal. Começaram a ter mais oportunidades no país e é muito triste, sim. Nem falo tanto pelos jogadores do Shakhtar, que a maioria são jovens e tem muita procura, são jogadores que são badalados, por mais que sejam jovens, às vezes nem tão conhecidos, mas são badalados. Mas acredito que é mais complicado para os jogadores que não são tão conhecidos e que estavam indo buscar esse espaço lá na Ucrânia. Eu não converso com todos, mas tem alguns que eu tenho contato por telefone, que pedem ajuda, pedem oportunidade de alguns clubes, e eu tento ajudar da forma que eu posso. A segunda pergunta foi sobre os ucranianos que eu converso, né? A única esperança que eles têm é essa guerra parar. Muitos deles, as famílias já foram embora para outros países para se manter seguros, e hoje eles se encontram em bunker ou dentro de casa sozinhos.
só à espera de um milagre, né? Que é essa guerra acabar. E a terceira pergunta foi sobre o Corinthians tem condições de bater o Palmeiras em uma final. Eu acredito que o Corinthians tem condições de bater qualquer clube, qualquer time aqui no Brasil. E é isso. Obrigado, Moraes, repórteres e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Até a próxima.